Olá, tudo bem? Fala, Senhor! E o Senhor Deus maravilhoso, Ele fala aqui através da Bíblia. Eu espero que esteja você apreciando esta semana, aonde nós estamos aqui conhecendo sobre o Cristo humano e divino. E o tema para hoje é a encarnação de Cristo. Esse grande mistério que, por termos uma mente limitada, nós temos dificuldade de ter uma compreensão maior e até, quem sabe, dificuldade algumas pessoas de aceitação desse grande mistério, deste grande milagre que aconteceu. Vamos para a palavra de Deus? Então, João capítulo 1 e o versículo 14. João, ele dispensa uma atenção especial no seu livro para falar sobre a divindade de Cristo, sobre a encarnação de Cristo, sobre Jesus como um ser humano, mas também como um ser divino. Então, encarnação de Cristo, o tema de hoje, João 1 e o versículo 14. E o verbo se fez carne. Ontem nós vimos sobre o verbo, né? Quem é o verbo, que é o verbo que o verbo veio fazer. E agora diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como entendermos? Se fez carne, nesse sentido, humano. Ele veio para encarnar agora na humanidade. O texto bíblico está dizendo, se fez. Isso quer dizer que ele se fez carne. Ele veio à existência. Vamos avançar um pouco mais? 1 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. O que é isto aqui que nós temos? 3 e o verso 16 diz, evidentemente, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, grande é o mistério da piedade. Que mistério é este? Aquele que foi manifestado na carne. O mistério da piedade que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando a respeito da encarnação de Cristo, porque Cristo agora ele se manifesta carne e osso. E é interessante porque o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que ele se esvaziou. Como? Deus deixou de ser Deus? Não. Mas Deus veio agora, através da atuação do Espírito Santo, para que em um ser físico tivesse também agora o ser divino. Esse é o grande mistério da piedade, a encarnação de Cristo. No físico de Cristo, está lá em Colossenses 2,9. Vamos abrir a Bíblia? Colossenses 2,9. Na encarnação, no físico de Cristo, estava o ser divino. Vamos entender bem, desassociado aqui a interferência do divino para com relação ao humano, porque senão Satanás poderia questionar a encarnação de Cristo. Mas o que nós sabemos muito bem é que o Espírito Santo conduziu toda a vida de Cristo. Então, estava sem aqui a interferência do Jesus divino. Mas nós sabemos que quando o Espírito atua, o divino Cristo também atua, o divino Pai também atua. Sim, mas isso não quer dizer que para que Jesus fosse vencedor, ele tivesse agora então, vamos dizer, a mãozinha, a ajuda do Jesus divino para que ele não pecasse. Tinha que ter esta separação bem clara, o Jesus humano e o Jesus divino, para que o humano pudesse alcançar a vitória sob a direção do Pai, sobre a direção do Espírito, para que ele fosse mais do que vencedor e fosse um exemplo para nós, para que nós também pudéssemos ou possamos ser vencedores. Nós precisamos da atuação divina. Colossenses capítulo 2 e o versículo 9. O texto bíblico diz assim. Colossenses capítulo 2 e o versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
O apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo, e aqui mesmo já tendo ascendido aos céus, ele continua com as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E ele está dizendo, corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Então, no Jesus físico aqui, humano, estava a divindade. Não houve aqui uma mistura, entenda bem. Não houve uma mistura, uma separação clara aqui agora. Dentro de um ser, o ser Jesus físico, estava o Jesus divino. E João, em João capítulo 1, verso 18, ele diz que vimos a sua glória, a glória como do divino, o caráter de Deus. Fisicamente, Jesus era parecido com todos os homens, desgastado, desfigurado. Aqui a Bíblia fala para nós também o Jesus unigênito. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 1 e o versículo 3, clarear para nós a respeito da encarnação de Cristo. Hebreus capítulo 1 e o versículo 3. O texto bíblico, o apóstolo Paulo agora, falando aos hebreus, ele fala o seguinte, capítulo 1 e o versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Está falando a respeito de Cristo. Ele é a expressão exata do ser divino, de Deus. E agora, o versículo 5 diz assim, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O filho aqui gerado, único na espécie. Por quê? Porque Jesus era divino e Jesus ele era humano. O Filho gerado, o Filho unigênito é o Jesus Cristo maravilhoso que nós encontramos aqui na Bíblia. Então, resumindo a encarnação, como entender? O Jesus divino veio para morar no Jesus humano. É isso aí. Hoje, o que nós temos? Nós temos aqui a presença do Espírito no nosso coração. Diferente porque Jesus ele era totalmente humano e Jesus ele era totalmente divino. Onde estava habitando agora um ser, onde existia o ser físico, em todo o seu ser existia o ser divino. Esta é a encarnação bíblica. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Obrigado por essas mensagens tão preciosas para compreendermos os grandes mistérios do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.